Olá, bom dia a todos, senhoras e senhores. É um prazer tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos ao primeiro dia da segunda semana de evolução do futebol, um evento idealizado pela Confederação Brasileira de Futebol. Esse é o segundo tempo dessa importante iniciativa, o que nos deixa, sinceramente, muito felizes. Nessa edição, reuniremos em 8 painéis, divididos em 4 dias do evento, 27 renomados palestrantes nacionais e internacionais, gerando mais de 40 horas de conteúdo inédito. O evento contará ainda com transmissão ao vivo pelos canais da CBF TV no YouTube e Facebook, além de cobertura dos principais veículos de imprensa. Muito além de um simples evento, uma verdadeira troca de passes entre os profissionais que estão revolucionando o esporte ao redor do mundo. Enfim, uma importante jogada para um futebol maior e melhor, dentro e fora de campo, ainda mais competitivo e apaixonante. Afinal de contas, somos futebol e futebol a gente joga assim, juntos. Para abrir esse evento, gostaria de convidar o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Senhoras e senhores, bom dia. Neste dia tão importante para a Confederação Brasileira de Futebol, gostaria inicialmente de saudar os presidentes de federações, presidentes e dirigentes de clubes de todo o país, treinadores, atletas, árbitros, patrocinadores, diretores e colaboradores da CBF, representantes da imprensa e demais convidados. E também, por que não, nossos internautas, que já atingem um número expressivo. Hoje iniciamos mais uma jornada de conhecimento e nos sentimos muito honrados com a presença de todos vocês. Sucesso em sua primeira edição em 2016. Esta segunda semana de evolução no futebol brasileiro é fruto de uma convicção da CBF de que somente o trabalho intenso, o estudo incessante e o cuidado com cada detalhe é que manterão nosso protagonismo no futebol mundial. Mais do que isso, esses 4 dias são uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento para cada um dos senhores, que faz parte e é responsável pelo esporte mais popular entre os brasileiros. Serão 4 dias de debates sobre temas relevantes ao universo do futebol, temas aos quais o futebol pentacampeão do mundo não pode estar alheio. E, para isso, convocamos um time de craques. A grandiosidade dessa iniciativa pode ser medida pelo que virá logo a seguir, quando estarão aqui, no palco, o técnico da Seleção Brasileira, Tite, acompanhado de 2 grandes treinadores de nível internacional, Marcelo Bielsa e Fábio Capello, a quem desde já agradecemos pela disponibilidade em compartilhar conosco suas experiências. E também do grande Parreira, tetracampeão do mundo e que deu muita alegria ao povo brasileiro. E fico apenas nesse primeiro bloco, embora pudesse citar e agradecer aqui a cada um dos palestrantes desta semana, que contará com profissionais do mundo todo. Com projetos como este, entendemos que a CBF colabora para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Primeiro classificado à Copa do Mundo da Rússia 2018 e líder do ranking das seleções da FIFA. É evidente que, graças a um trabalho do professor Tite e de toda a sua equipe, a quem agradecemos por essa posição única no futebol mundial. Acumular conhecimentos multidisciplinar, ouvir ideias de sucesso e adequá-las à nossa realidade é um dos desafios que encaramos a cada dia, sempre na busca pela excelência, dentro e fora dos gramados, e diante do enorme desafio que é comandar o futebol mais vitorioso do planeta. A Casa da Seleção Brasileira e do Futebol Brasileiro dá as boas-vindas a cada um de vocês, desejando que esses 4 dias sejam de grande proveito para o seu desenvolvimento pessoal e coletivo. Muito obrigado.
Pedimos a todos que, por favor, silenciem os seus celulares durante toda a sessão e informamos também que nós disponibilizamos internet Wi-Fi livre na sala. Vejam na tabela a senha para acessá-la. Não esqueçam também de acessar as nossas redes sociais e, claro, usar a hashtag #SomosFutebol. Lembramos também que haverá uma tradução simultânea. Então, nós vamos mostrar agora os canais para que vocês encontrem os idiomas. E vamos dar uma olhada agora, então, na programação dessa manhã. Somos Futebol. Segunda semana de evolução do futebol brasileiro. Uma iniciativa da CBF. Técnicos e táticas. Treinando clubes e seleções para o novo futebol mundial. Ele que é técnico desde a década de 90 e conquistou títulos importantes como Copa do Brasil, a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes da FIFA em 2012. Senhoras e senhores, o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Tite. Bom dia a todos. E cumprimentando o professor Parreira com o meu bom dia e os meus agradecimentos, Bielsa e Capello, por partilhar desse momento tão importante para nós todos. E eu fui escolhido como abrindo essa oportunidade para conversar algumas situações a respeito do futebol e que, a seguir, a gente tem a condição de apresentar. Mas vamos direto a toda uma situação importante e que ela nos remete a um modelo, uma inspiração, e eu volto atrás e tento lembrar e quero fazer uma menção à história e aquilo que, de alguma forma, me inspirou o futebol. E, normalmente, a gente inspira quando é garoto, quando é jovem, quando é moleque, e também, de alguma forma, me inspirou esse modelo, e não aquilo que eu certo, mas aquilo que eu acredito. E uma delas, ela foi a seleção de 1982. Onde 11 minutos do primeiro tempo. Que a gente tem a Sócrates de observar. Vai tentar lançar Zico. Zico com o Gentili. Grande lance de Zico. Para Sócrates, invadiu, pintou, atenção, bateu. Gol! Brasil! Gol do Brasil! Nós seguimos. Tá ligado aqui? Tá ligado? Tá dentro disso aí? Na sequência, foram alguns momentos importantes que eu, jovem, assistindo, dizia como o futebol ele é bonito, como ele te traz Santa Maria. Essa qualidade. Sócrates, que toque de gênio, que toque de gênio. Falcão, Éder, Falcão, Éder, tem o Júnior. Tem que virar para o Leandro, que está livre. Zico no meio do caminho. Júnior vai embora. Que lançamento para Júnior, não tocou! Brasil! Nós seguimos e aí, de alguma forma, tentamos não reproduzir, mas reinventar e dar a possibilidade dos atletas poderem executar, porque é deles a essência do talento. O gol que nos credenciou a chegar e estarmos classificados na Copa da Rússia, e ele trouxe um pouquinho daquilo que é a essência. E nós estávamos conversando com o Capello e com o Bielsa, e nós debatemos ideias, e antes de vir aqui nós estávamos conversando e falando da essência é o atleta. A essência é a qualidade técnica individual. A essência é o talento. A essência é a criatividade. E não os técnicos, nós estamos aqui para dividir as situações, mas o talento ele é dos atletas, fundamentalmente. Não se faz um grande vinho, e é dito por eles, se nós não tivermos
o material humano. E aí está é extremamente emblemático na medida que o Marcelo faz assim, com as duas mãos, e quer comemorar com o grupo. Isso é um sentido de unidade muito forte, me deixa muito feliz com esse aspecto. Mas nós vamos seguindo. E dito e falado dessa inspiração que eu tive, alguns outros momentos que me foram marcantes, não como uma verdade definitiva, mas para a gente refletir e passar adiante, que, sob forma de homenagem, não falar de mim, mas dizer que Rubens Minelli, Enio Andrade, Carlos Alberto Silva, de alguma forma me marcaram. Professor Zagallo, com quem eu tive a oportunidade, e vou conversar com ele, inclusive para me deixar e compreender as pressões da seleção brasileira, e ele me passar, assim como a seleção. Fica aqui a homenagem a esses profissionais que, de uma geração atual e anterior, nos proporciona estar aqui reunidos agora. Sigo e vejo o futebol como conceito, metodologia e gestão. Eu uso de algumas imagens para reportar para vocês, para tentar mostrar naquilo que ele é teórico, mas naquilo que ele é prático, em termos de conceito. E nós seguimos em seguida, que são defensivos, que são ofensivos, que são transições, que são de bolas paradas, e que aí especificamente a gente vai falar e mostrar alguns deles. Em termos defensivos, nós temos pressão alta, ela pode ser adiantada, linha 1, e aí entra um pouquinho mais na área dos técnicos, de fazer a nomenclatura que acharem entender, que seja conveniente, que os atletas possam compreender. Isso é fundamental, que a linguagem técnico, atleta seja exercida e seja compreendida, independentemente daquilo que se utilize. A marcação adiantada aqui ela fica bem ilustrada, com os 3 jogadores da frente, numa saída de bola da Argentina, esses 3 marcando o setor e retirando do adversário a possibilidade dessa saída de bola. Ela dá na sua sequência, tenta a Argentina sair jogando, porque é a sua ideia de fazer um futebol construído, um futebol apoiado, um futebol jogado, e essa pressão mais adiantada, essa pressão alta, enfim, concepção que cada um de nós possa ter. Segue. Aí a gente remete a algumas situações que elas possam e devam e eventualmente acontecer. 2005, eu fui assistir a Juventus de Capello contra a Internacional de Milão, no antigo estádio Delle Alpi. Estava eu e o Matheus, e essa foto é tirada para o Matheus, vocês veem que é da arquibancada, de uma equipe que ela fez pressão alta, não deu para sair jogando, e no Futicom com o Parreira, em 2005, eu apresentei, são 20 jogadores em 18 metros de compactação para uma primeira e segunda bola. E aí eu lembro, Capello, porque eu queria compreender como é que a linha de 4 trabalhava, como é que funcionava a linha de 4, que por vezes trabalhava com o Thuram do lado direito, como lateral ou como zagueiro, com Cannavaro, com Nedved como articulador pelo lado esquerdo, Camoranesi pelo lado direito, como o Ibra trabalhava, como o Trezeguet era o jogador da profundidade, e o Ibra, que eu pensei que fosse pivô, era o jogador da articulação, Vieira, que jogava muito, Emerson, brasileiro. Eu queria compreender essas 2 linhas de 4 com os 2 atacantes, e estive lá observando, estive lá analisando e vendo que posição ou função eles poderiam exercer para que eu pudesse incorporar conceitos e conhecimentos. Eu lembro que acabou o primeiro tempo 2-0, e gol do Nedved e do Trezeguet. Eu olhei para o Matheus e falei assim, na linguagem da bola a gente fala assim, a Juve atropelou. No outro dia, no Correio dello Sport, sai assim, la Juve la fa paura. A Juventus impõe medo. Tamanha era essa capacidade criativa e de marcação que tinha essa Juventus, entre outros. Na sequência, alguns aspectos que eles trazem, a linha de pressão, de pressão média, exemplificando, são situações que você já tem, muitos de vocês já incorporadas. Alguns outros, como não são só técnicos, não são mais pessoas, administrativos, dirigentes, eles têm a condição também de compreender tudo aquilo que se passa. Uma pressão média, a bola é a referência, os 11 jogadores atrás da linha da bola e a pressão no setor. A marcação do 4-1, 4-1 com pressão no setor e não no homem. Cortando linha de passe, se o Coutinho estivesse marcando o homem, ele estaria aberto, cortando linha de passe, agredindo, segue, para que retome uma posse de bola, isso são estratégias, são situações,
numa faixa intermediária e numa marcação pressão média, exemplificado com uma ação. Na sequência, uma pressão baixa, uma pressão atrasada, uma pressão linha 3. Aí eu digo que cada um tem a possibilidade de colocar a nomenclatura da forma com que convier. Prestem atenção, essa foto do Chelsea fazendo uma marcação pressão baixa, Diego sendo o último homem, tu pode ter um último homem mais adiantado ou mais atrasado, a bola são 9 jogadores, mais o goleiro atrás da linha da bola, segue, na outra foto, e o Diego encurtando. Numa zona que ela deve ter aí de 12 metros, 9-1 que nós estamos falando. No processo defensivo, tu retira espaços do adversário e tem essa possibilidade de não deixar ele infiltrar. Tira os espaços de organização e de infiltração do adversário. Segue. E aí eu trago alguns exemplos, e o importante é ela ter essa referência da bola. A bola é uma referência importante. Ó, de novo, onde está a bola? O sistema, alguns falam 4-3-3, outros 4-5-1, não importa a nomenclatura, importa é a mobilidade do sistema. Segurou, nós temos uma faixa de quantos metros aqui? 12, 15, não sei. Com um jogador um pouquinho mais avançado para estar preparado para um contra-ataque. Segue. E o futebol, tem que saber ser jogado para mim, e essas são ideias, elas não são afirmações. Tem que saber jogar de forma construída ou, por vezes, de forma vertical. Até circunstancial, porque ali não foi um lançamento, foi colocar uma bola em jogo para que um jogador mais adiantado pudesse ter essa possibilidade do contra-ataque. Segue. Conceitos ofensivos. 3 zonas que são importantes: iniciação, construção, finalização. Nomenclaturas também são diversas. Segue. Zona de iniciação. Tem uns que procuram quebrar essa bola para jogar num campo mais avançado. Outros de construir. É das ideias, é das influências, é daquilo que acredita. Vamos fazer essa zona de iniciação. E a gente vai visualizar. E nós temos uma saída de bola do Real, com 7 jogadores. Ficou pressionado o Marcelo, o lado contrário veio dar essa sustentação, pô, não deu para jogar? Quebrou na frente, põe em jogo. Ideias, ela pode ser assim, ela pode sair com a saída lavoupiana, tem de diversas formas. Apenas aqui está uma ilustração e uma forma que ela pode ser usada, do Arsenal, do Barcelona contra o Arsenal, numa saída de bola, 7 jogadores, ficou pressionado, cortou a linha de passe, daqui a pouco não tinha, quebrou. Na sequência, cometeu o erro, porque é uma zona de risco, tu fecha rápido para não dar ao adversário a possibilidade de ele fazer o gol, porque tu está arriscando. Por que tu está arriscando? Para que essa bola chegue na frente com a melhor qualidade, tu vai ter que trabalhar dessa forma. Eventualmente, tu pode usar outras. Mas até pelas características que os atletas da tua equipe têm. Já tem os jogadores que são mais lépidos, ágeis, rápidos, técnicos. Essa bola tem que chegar no chão, não pelo alto. Talvez se fosse uma outra situação para quebrar a bola na frente, pode ser utilizada. Segue. E aí pega um exemplo específico que ele traga e que ele tenha da seleção brasileira numa saída de bola. Por vezes arriscando e cometendo alguns erros, mas sabendo que no erro vai ter sempre alguém dando uma sustentação. Nós estamos numa saída de bola com 7 jogadores, com um detalhe importante: segurou. No momento de saída de bola, com posse de bola, não tem compactação, tem comprida e alarga, tem amplitude e tem profundidade. Por quê? Porque é a criação de espaços para te articular. Então, aí não há compactação. Segue. Aí a gente vê os homens da frente procurando dar um espaço para que essa bola seja iniciada pelos homens do setor defensivo. Cometeu o erro Miranda. Ali não pode. E aí tu tem a sustentação por parte dos companheiros, porque é uma zona perigosíssima.
E nessa sustentação, antecipação, segue. O adversário encheu e marcou uma pressão. Abriu-se espaços do outro lado. Mesmo tendo o adversário com 1, 2, 3, 4, 5, 6 fazendo recomposição, espaços são abertos. Espaços são abertos para a infiltração e para o talento. Potencializa no último terço a qualidade individual dos atletas. É o nosso grande desafio enquanto técnico. Vejo dessa forma. Potencializar os atletas. Numa zona de construção e finalização, criação, usa diversas formas. Aqui também representado num jogo que nós fizemos um amistoso contra a Colômbia. E ela ficou bem ilustrada quando o Tomás fez, aqui numa zona de construção, nós trabalhamos a articulação e a premissa, inclusive, do basquete, de fazer movimentos laterais, de troca de passe lateral. O cara fala, bom, por que tu está trocando passe lateral? Porque tu abre espaço e faz a movimentação do adversário para que depois tu possa ser vertical, para que depois tu possa ser agudo, para que depois tu possa infiltrar. Fez essa zona de armação até o momento do passe vertical. E aí sim, segue. E aí tu tem a possibilidade da velocidade, da agressividade, do 1 contra 1, do atacar espaço, da ultrapassagem, de atacar com 6 homens, conceitualmente. E aí tu tem a objetividade. Faixas de campo com que tu possa pensar e organizar aquilo que o teu modelo, a tua forma. Talvez tenha sido o único jogo na minha vida que eu não gostaria de ter vencido e que ali não existia um vencedor e um perdedor. Porque era um jogo, Bielsa, Capello, onde era um jogo em homenagem ao pessoal da Chapecoense. E que muito pouco nos importava vencer ou perder. E eu não comemoro. Apesar da gente viver num mundo extremamente competitivo, eu não comemoro. Porque ali transcendia. Era alguma coisa muito mais humana do que de competição. Transições. Ofensivas. Eu digo assim, o que é uma transição? É aquele movimento rápido que tu está defendendo, mas preparado para atacar. Setorizado. E aí nós temos uma imagem que ela também representa essa situação, com alguns conceitos importantes que ela também mostra. 1-1 contra a Colômbia. E ela fala por si só. Nós estamos numa pressão baixa. E ela vai mostrando. Neymar fazendo o desarme. E não é aquela situação do atacante vir assim, eu vou me desfazer, vou fazer a minha função com os 11 jogadores atrás da linha da bola. Uma retomada, um contra-ataque construído, uma articulação, e o mesmo atacante que fez o desarme é o atacante que faz o gol. É o atacante que conclui. Aí vou largar uma pérola que por vezes a gente ouve. Se o atacante não participar da ação de compactação, ele não tem força para chegar na frente. Essa é uma das grandes mentiras que o futebol tem. Dá para fazer de forma conjunta? Dá. Dá para fazer também essas compensações? Pode, mas dá para fazer. 73 minutos de segundo. Mas isso dá para fazer no início do jogo. É 73, 74 de segundo tempo. Mas é o astro principal. Ele dá uma demonstração de trabalho de equipe, de unidade. Seguimos? Defensivas. Tu está atacando, mas preparado para defender. Ela é, em alguns momentos de compactação também. Segue. E aí nós pegamos um exemplo. Nós estamos atacando com 6 jogadores contra a Venezuela. Aqui está a bola numa finalização. O posicionamento nosso, de 6 atacantes e 4 ataca defendendo, que são o lateral do lado contrário, ele não dá a ideia, não dá amplitude. Ele fecha por dentro. Ele vai atacar por dentro depois, se essa bola rodar,
se essa bola não der profundidade, ele tem a liberdade de atacar como armador central e não um jogador de lado, com os 2 zagueiros e um primeiro meio-campista. Ou, na sequência, ele fecha com uma linha de 3 defensores e com o primeiro meio-campista atrás, atacando com 6 jogadores. O outro é surpresa, o 7º é surpresa, é numa antecipação, é no lado criativo, mas dando essa sustentação. Até porque se tu está no meio campo, tu está atacando e tu fica toda hora perdendo a bola. E o adversário te cria perigo na sequência, tu tira a confiança dos homens criativos, tira-se a confiança dos homens de frente. Eu não posso errar, senão o time vai sofrer. Não pode. Essa relação, esse conjunto da obra ele é fundamental para que tu tenha liberdade para chegar no último terço do campo e colocar a criatividade para fora. Um exemplo da Juve atual numa ação ofensiva e naquela retomada que nós também, antes de vir para cá, nós conversávamos, dessa retomada já dentro do campo adversário, não perde, pressiona, busca retomar a posse de bola, sem fazer falta, induz o adversário ao erro, faz ele inchar a perna, faz ele mostrar qualidade, induz para retomar. Diversas são as formas. Ele colocou 8 jogadores próximos para fazer a pressão. Mas o Palermo ele conseguiu, na sequência, sair dessa zona de pressão. Saiu da zona de pressão. Pô, o que eu faço agora para afogar a transição, o retorno em bloco defensivo? E aí tu vê, ó, o posicionamento, retorna no setor. Agora me surgiu na conversa com o Zagallo, quando ele falou para o Rivellino assim, ó, ele me contou, eu só estou reproduzindo, ele nos contou, Parreira. Diz ele assim, eu falei para o Rivellino para jogar do lado e falei com o Riva depois, diz ele assim, tu tens a liberdade de criar e depois, aí o Rivellino, professor, era o Paulo César Caju, né, que estava jogando ali, e depois o que eu vou fazer? Diz ele, Rivellino, só faz o seguinte, retorna e posiciona no teu setor, que vai ser importante para a ocupação de espaço para ter. Quer dizer, ele deu a possibilidade criativa ao Rivellino e deu a ele uma função pelo lado esquerdo, que acabou na Copa de 70, permanecendo ali, para recompor o setor. Visionário, Zagallo. Segue. Nós temos bolas paradas, ofensivas, eu coloco aqui aproximadamente 25% dos gols acontecem assim. Ontem no Fla-Flu, 2 gols foram originários dessa forma. Né? Então, momentos decisivos em torno. Então, ofensivamente, organizações ofensivas ou defensivas, aí compete as características de cada atleta, ela é de vocês. Assim como defensivas, a marcação ela pode ser setor individual ou mista. Aí eu vou deixar com que essas situações aconteçam, mas antes eu vou deixar esse vídeo para vocês darem uma olhada. Eu confesso para vocês, eu apresentei, revendo a palestra e refazendo ela para vir aqui, eu apresentei para minha esposa, eu mostrei para ela, ela olhou assim, Léo, ela disse assim, mas vocês aceleraram a imagem, né? Não acelerou a imagem, não, ela é assim. Quer dizer, dá para te defender, e eu pego um conceito, dá para defender. Eu fui, nessa mesma época que eu fui assistir o Capello, eu conversei com o técnico do Chievo Verona, eu não lembro, eu gostaria de dar o crédito a ele. Eu perguntei para eles, por que vocês não deixam 2 caras na frente para puxar contra-ataque? Ele olhou para mim e disse assim, que estágio tu estás no jogo? Eu digo, defendendo. Qual é que é o teu primeiro objetivo? Não tomar gol. Então prioriza. E ele colocava os 11 jogadores atrás, e ele disse, e na própria condição abre-se espaço e eu organizo uma situação de contra-ataque. Ela pode ser mantendo os jogadores na frente, ou ela pode ser dessa forma. Vai das nossas convicções e das virtudes que os atletas têm. Na sequência,
Metodologia. Treinamentos de campo reduzido, treinamentos mantendo estruturação tática, eu vejo esse fundamental, treinamentos setorizados, treinamentos específicos, controle de número de toques, e aí vai da criatividade. Eu não vou entrar na metodologia, ela é muito aprofundada, ela é dentro das nossas crenças e dos nossos conhecimentos. Gestão. Técnico e atletas. E aqui eu quero fazer uma referência e ratificar mais um conceito meu. E eu quero falar por mim, mas talvez eu esteja falando por uma série de outros técnicos brasileiros. Há uma supervalorização do técnico no Brasil. Nós somos supervalorizados. Então, não me ilude o fato de nós estarmos classificados na Copa do Mundo, ter feito 9 jogos, ter vencido as 9 partidas, porque há essa supervalorização, daqui a pouco diz, pô, ele é o cara, ele não é o cara. É um conjunto todo que tem responsabilidades numa estrutura. Da mesma forma, esse mesmo cara passa a ser o culpado depois. Quando que o aspecto disciplinar ele é diretivo, ele é dos executivos, ele é do seu presidente. E essa responsabilidade, ela é dividida, cada um com as suas autonomias. E eu gostaria muito de viver num país onde a média do profissional ligado ao futebol, como técnico, que ganhasse menos, inclusive, mas que tivesse mais estabilidade no emprego. E que nós não ficássemos, em média, 3 meses, como nós ficamos. Quando que na Inglaterra a média é 16 meses. O livro que eu li, em 2016, ele é recente, ele é em torno desses números. Então, para a gente mostrar que futebol, tal qual as outras atividades, ele precisa de início, meio e fim. E a gente não quer superexposição. A gente não quer aparecer na mídia demais. A gente quer tempo para trabalhar. Essa é a minha mensagem que eu passo em termos técnicos. Mas aí a gente vai para técnico e atletas, a gente passa para a gestão de técnico e imprensa, a gente passa com técnicos e dirigentes executivos estatutários, e a gente passa para o técnico e comissão técnica, aquilo que eu faço e que diversas formas diferentes podem ser legal. Aqui está de técnica e atleta. O que eu procuro fazer? Eu estava conversando ontem, eu fui ex-atleta com nível médio, mas a única coisa que eu não queria era quando o técnico entrava em campo, queria definir a equipe titular, ele largava o colete, ia jogar, e o boleiro fica tudo filmando, assim, lá vem o homem, e ele está com o colete na mão, aí ele fica brincando e tocando e tal, mas ele está mirando aqui o cara. Quem é que vai ser a equipe titular? Eu não gosto disso. Eu trago o atleta individualmente, falo. Aqui eu falei para Marcelo e Felipe Luiz. Eu tenho 2 jogadores que nas últimas 3 Champions, das últimas 4, 3 estão nas suas finais. Marcelo iniciou como titular, Felipe jogou, os outros 2 jogou muito bem. O critério é o seguinte, o Marcelo não saiu por deficiência técnica. Ele permanece, mas, Felipe, tu tem o meu respeito, cara, compete igual, de forma leal, compete. Vamos levar o nível técnico de cada um e compete. Na sequência, eu aprendi no Grêmio com o Gilberto, lateral esquerdo. Um dia eu chamei a atenção do atleta individualmente. E ele, eu pego essas histórias para ilustrar, e vocês devem viajar também na memória, vocês devem passar por situações iguais a essa e poderiam estar aqui conversando tal qual eu estou conversando agora. Ele estava ele ficou próximo aos seguranças e à staff. E aí eu saí do quarto, quando eu saí, ele já tinha saído. Aí o pessoal da segurança falou, professor, o Gilberto queria falar contigo, mas ele demorou, ele não saiu do quarto, ele não falou. Aí eu fui ao encontro dele, ele falou, professor, individualmente tu nos respeita, eu sei que tu foi corrigir aquela ação com o atleta, mas o grupo todo tem que ficar sabendo da regra, professor, senão a disciplina ela não se dissipa. E eu olhei para ele e digo, ele está absolutamente correto. Incorporei essa ideia, e aí o William, no Corinthians, de 2010, tinham 2 jogadores que simulavam, por vezes, em demasia faltas. E eu, por vezes, reclamava com o árbitro, porque estava longe, distante, eu não conseguia fazer a devida interpretação. Fui para o vídeo, olhei, chamei os 2 atletas, eu fiz e chamei o grupo todo para falar assim, ó, vocês parem de simular, porque eu perco a razão na minha cobrança e na minha exigência com o árbitro depois.
Aí fico eu e vocês todos, e nós ficamos todos nós prejudicados em cima de simulações. Se é falta, bate e caracteriza. Se não é, levanta e vai dentro. Mas parem que vocês prejudicam a performance das nossas equipes. E o William, eu não tinha esquecido, o William recentemente reviveu e eu lembrei e achei interessante nós colocarmos. Assim como, falando com o Sorin, ele colocou assim: professor, ele é de bom coração e fala pela frente. Professor, depois que eu trabalhei com ele, eu me tornei um atleta melhor e um atleta mais completo. Quando a gente fala disso, Bielsa, tu deve te orgulhar. Porque competência profissional e conduta pessoal, ela é fundamental na nossa atividade. Em todas as atividades. E o Sorin foi muito feliz no retrato que ele teve em relação ao teu trabalho e nessa relação que tivesse contigo na seleção. Técnico imprensa, é muito difícil, gente, estar aqui na frente e falar com vocês todos e dar uma entrevista coletiva. Eu tenho muita dificuldade pós-jogo, confesso para vocês. Eu tenho muita dificuldade pós-jogo de falar. Eu tenho que estar dentro da minha casinha com os conceitos táticos, técnicos, físicos e emocionais para trabalhar. É muito difícil, é muito desafiador. Né? E aqui fica uma sugestão. Tem um espaço de melhoria muito grande. Eu estou falando assim, de uma forma muito tranquila. A relação técnico-imprensa, há um espaço para nós melhorarmos muito. Talvez nós realizarmos uma conversa, um simpósio, sei lá que denominação esteja, para que haja um pouquinho mais de aproximação e de compreensão, com autonomias, e aqui não está a troca de favores, não, com ideias e com autonomias. Há um espaço muito grande para que a gente possa se aproximar. Técnicos e dirigentes, executivos e estatutários. A hierarquia mostra que o executivo, que o estatutário e o executivo embaixo. O executivo é aquele, dentro do futebol brasileiro, que ele busca detalhes, de saber a metodologia, de saber os trabalhos que são executados, de saber quais são as ideias do técnico, para poder passar para o dirigente estatutário, e aqui está essa relação, com um detalhe importante que tem que ter. A relação de competência e confiança. Também, nós falamos de técnico agora há pouco, com o Bielsa e com o Sorin, nós falamos também, aqui está o Roberto e o Edu, nessa relação que elas tinham de muita proximidade, de muita confiança na execução do seu trabalho. E aí a gente traz o seu Rudi Armi Petri no Grêmio, a bandeira dentro do Grêmio. Talvez, vou ser pretensioso, dos 3 maiores dirigentes da história do Grêmio, estatutário. Um dia que nós estávamos, eu e o Grêmio, tomando pau, perdendo uma série de jogos, cria-se aquela instabilidade. O seu Petri falou assim: Tite, vem comigo, eu quero conversar. Digo, vamos, seu Petri. E ele me colocou numa sala, juntos, só nós dois. Ficou próximo, assim, ó, sem nenhuma mesa pela frente, nós nos olhando, tendo um contato visual, Caio, direto, rato. Diz ele assim: Tite, eu não sei muito sobre tática. Eu não sei o que possa ser melhor para a equipe. Mas eu sei uma coisa, Mauro, ele falou para mim, que se tu fizer esse tipo de trabalho, o conselho deliberativo do clube vai deixar de ficar fazendo muita onda e nós vamos ter mais paz para trabalhar. Eu consigo te respaldar aqui embaixo e nós conseguimos dar sequência no nosso trabalho de uma forma melhor. Eu peguei, levantei e dei um abraço nele. A grandeza, ele poderia, uma história, faz assim, ou mostrar todo o seu poder, porque o poder o tinha, e foi de uma grandeza extraordinária, seu Petri. A outra foi do Paulo. Quando cheguei no Corinthians pela primeira vez, e o Paulo trabalhou, Paulo Jean que está presente, porque entendia que eu era o perfil do profissional para ir para o Corinthians. E trabalhou, porque eram as suas convicções, e trouxe, fomos e trabalhamos, e aqui é a minha gratidão, e da grande virtude do Paulo, administrativo, até porque me escolheu, né, Paulo? Tinha que dar uma...
E, na sequência, a gente dirigindo o trabalho, eu digo, eu quero levar meu auxiliar técnico, eu quero levar meu preparador físico. Professor, tem essas situações, assim, sim. Preparador físico, não. Não, e eu, Paulo, preparador físico, sim. Preparador físico, não. Preparador físico, sim. A condição é de tu vires o teu auxiliar preparador físico. Eu tenho 2 grandes profissionais e 2 grandes pessoas comigo. Fábio Maceredian e Ricardo Rosa. Eu digo, Paulo, legal, vamos embora. Primeira coisa que eu fiz foi pegar o Fábio dentro da fazendinha e o Ricardo e falar assim, eu lutei muito para vir meu preparador físico junto comigo. E vocês têm do Paulo todo o respaldo pessoal e profissional. A partir de agora, nós compomos uma mesma equipe. Então, ver o quanto é importante as funções, as autonomias e determinar limites e parâmetros para que o contexto do futebol ele possa evoluir. Técnico e comissão técnica. O que tu faz? Volto a dizer, cada um tem a sua forma, tem o seu jeito. Eu procuro fazer uma troca de informações linear, democratizar informações com a comissão técnica toda. Eu deixo e oportunizo a todos falarem. Eu sou o último que fala ou pouco fala em alguns momentos, se é que é possível. Mas a gente, para deixar cada um deles, dos observadores, democratizar informações como eu coloquei, para depois, em termos hierárquicos, decidir. Porque aí sim é o feeling, são as percepções, é a qualidade, são as crenças, são os modelos que cada técnico tem em função da decisão final. Conversa democrática, a decisão ela passa a ser vertical dentro, não em termos de tamanho, mas com as suas autonomias. É do técnico, é do dia a dia, é da cabeça dentro do travesseiro, é dentro do quarto, é no pensar, é no refletir para tomar as decisões, com muitos aspectos que, por vezes, eles não são objetivos, eles são subjetivos. E aí eu lanço um desafio para nós também. Fala-se hoje muito em posse de bola. Ela é efetiva ou não é efetiva? É melhor reativa, é melhor construção? É melhor, faz mais gol de um jeito ou de outro? E aí a gente pega a posse de bola de uma maneira geral. Para mim, a posse de bola ela tem que ser analisada como um fator importante até o momento de fazer o primeiro gol. Depois desencadeia-se uma série de outros aspectos, que eles são emocionais, que eles são táticos, que eles são técnicos, mas até o primeiro gol ele é uma referência importante. O que é melhor, a propor jogo ou ser reativo? É primeiro o jogo lateral para depois ser vertical? Ou só se posicionar atrás e explorar os erros do adversário? É nessa pressão que nós exercemos em função do resultado premente que todos nós estamos a cada dia, então eu vou fazer o mais simples. E eu não vou primar pela beleza, porque o futebol também ele é beleza, ele cativa, ele emociona. E na Copa de 82 eu chorei. Quando deu o gol do Falcão, eu chutei um prato e eu saí para fora, que eu me vi chorando, cara. De emoção. Eu digo, pô, cara, nós conseguimos. Mexe com cada um de emocional. Eu não estou falando nenhuma novidade. Talvez eu tenha tendo a coragem de externar aquilo que... Dá para conciliar. Dá para conciliar a beleza, qualquer que seja a concepção, com o objetivo final. Nós temos essa condição. Como uma mensagem final, eu trago para comigo que vencer ao custo de ser mais competente, de merecer, e não a qualquer custo. Obrigado, pessoal.